Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar a respeito das funções cognitivas e a leitura, assim. E como exemplo, né, para essa nossa para essa nossa gravação, a gente vai usar o livro Os Demônios de Dostoiévski, tá? Os detalhes que nós vamos ver aqui, você consegue vê-los, identificá-los em qualquer leitura, não somente com relação a este romance, Os Demônios, e também não somente com relação à leitura de ficção, mas também com qualquer tipo de leitura. Tá? O que nós vamos ver aqui é qual é a relação que existe entre a leitura e o desenvolvimento das funções cognitivas. Bom, nós sabemos que a leitura ela tem muitos benefícios, né, sobre os quais muitas pessoas falam a respeito na internet, enfim, nós sabemos quais são esses benefícios, né, assim, entre eles estão estes que eu encontrei e que achei os mais interessantes ali, que é a expansão do imaginário, assim, a consciência da linguagem ou uma consciência linguística, aquisição de vocabulário, né, o entendimento dos conflitos humanos e o entendimento da alma humana propriamente dita. Então, são vários os benefícios da leitura. Bom, isso todo mundo sabe. O que eu quero falar nesse vídeo é que para que você consiga se beneficiar, então, de todas essas qualidades de uma boa leitura, você precisa necessariamente fazer uma leitura correta e uma boa leitura seja lá do que for que você esteja lendo, do seu romance ou do seu livro técnico, de um conto que você esteja lendo, etc. Você precisa ter um bom entendimento da leitura e realizar a leitura de uma maneira adequada para que todas essas vantagens sejam alcançadas por você, né, sim? E o que acontece é que quando nós prestamos atenção na atividade da leitura, nós vemos que várias das funções cognitivas estão ali presentes em atividade ao mesmo tempo, né, no leitor. Então, no momento em que o leitor está lendo algo, várias das suas funções cognitivas estão em atividade, assim. E como vocês devem lembrar, talvez tenham visto algum outro vídeo aqui do canal, o psicólogo romeno Ruven Feuerstein dividia as funções cognitivas em três grupos, né, assim. O primeiro grupo que é a função de input, ou seja, como que os elementos chegam até nós, né, resumidamente. A segunda fase é a fase de elaboração, ou seja, neste grupo estão as funções cognitivas que têm a ver com a elaboração dos elementos recebidos na primeira fase, né, assim, e depois nós temos o grupo de output, que é como que esses dados serão então transmitidos, né, desde uma pessoa para outra, ou desde uma pessoa para a escrita, enfim, como que esses elementos são comunicados. E esses três grupos de funções cognitivas, eles estão em atividade, assim, ao mesmo tempo, sempre. Então, em algumas pessoas em um nível mais elevado, em outras pessoas em um nível menos elevado, assim. E desses três grupos de funções cognitivas, nós vamos falar a respeito de uma função cognitiva específica, que é uma função da fase de elaboração. E essa função cognitiva tem a ver com a seguinte deficiência. Qual é a deficiência? A deficiência é a falta de capacidade para se considerar duas ou mais fontes de informação ao mesmo tempo. Eu adoro fazer análises de conteúdos, né, de leituras, filmes, análises, etc., levando em consideração ou tendo consciência dessa deficiência cognitiva, porque eu vejo que, em geral, muitas pessoas têm essa deficiência cognitiva, ou seja, elas não conseguem considerar várias fontes de informação ao mesmo tempo e acabam, às vezes, cometendo erros nas suas respectivas áreas. Então, vamos ver alguns exemplos das áreas em que
essa falta de capacidade pode causar alguns danos, né, assim. Nós vemos que em análises políticas, por exemplo, muitas pessoas não têm a capacidade de considerar 2 ou 3 ou 4 lados ao mesmo tempo, ou seja, considerar 2, 3, 4 ideologias ao mesmo tempo, quando faz a sua análise, ou considerar 2 ou 3 ou 4 muitas correntes de pensamento, né, ao mesmo tempo, de modo que a maior parte das pessoas acaba se apegando a uma visão de mundo, a uma ideologia ou a uma corrente de pensamento e ignora simplesmente todas as outras possíveis, por vários motivos. Assim, um deles é por medo de que essas outras visões de mundo estejam corretas e a visão de mundo dele esteja errada, né? Assim, então, a pessoa tem medo de estar errada, então por isso prefere não tocar em outros assuntos. Ou então, simplesmente por maldade mesmo, a pessoa se apega à sua visão de mundo, à sua ideologia e, de fato, não quer ter contato com outras visões de mundo, porque ele tem uma agenda a cumprir, um plano a cumprir. Então, muitas das análises políticas uh, têm esse ponto em comum ali. Os analistas, né, eles acabam cometendo o erro de não considerar as várias fontes de informação ao mesmo tempo, sempre, ou seja, sempre tomam partido de algum modo, né? Na música também, nós vemos que é preciso que a pessoa considere várias fontes de informação ao mesmo tempo. Por exemplo, para tocar um instrumento musical, a pessoa precisa saber o tom, precisa saber ler as notas, precisa saber as características específicas do seu instrumento, e precisa ter tudo isso em mente e desenvolver tudo isso ao mesmo tempo quando ela está tocando o seu instrumento, né, assim. Então, por isso que a música é uma atividade que faz com que a inteligência das pessoas se desenvolva de maneira muito significativa, às vezes até muito rápida, porque a música força a pessoa a considerar várias fontes de informação ao mesmo tempo para que ela possa executar uma peça musical, né? Com relação ao mercado financeiro também, quem trabalha com o mercado financeiro tem de considerar várias fontes de informação ao mesmo tempo. Por exemplo, se a pessoa trabalha com trading, ela precisa saber o que está acontecendo no mundo, precisa saber todos os elementos da sua análise técnica dos gráficos, precisa saber quais são as informações que estão presentes nos indicadores, precisa saber qual é o risco que ela quer correr, qual é o objetivo que ela quer chegar. Enfim, ela precisa levar em consideração várias fontes de informação ao mesmo tempo para que ela consiga desenvolver uma atividade lucrativa no mercado financeiro, né? Então, esse é só mais um exemplo. Em qualquer outro empreendimento, imagine que você quer abrir uma empresa, por exemplo, você também precisa considerar várias fontes de informação ao mesmo tempo. Você precisa considerar o local onde você vai abrir a sua empresa, qual será o público, né, que possivelmente vai consumir o seu produto, quais são os impostos que você terá de pagar de acordo com a região em que você for abrir a sua empresa, quais são as licenças que você vai precisar ter, qual é o número de funcionários que você inicialmente vai precisar ter, quais são as máquinas, né, que você vai precisar ter, enfim, você precisa ter várias considerações, você precisa considerar várias fontes de informação ao mesmo tempo. Você não pode deixar uma delas falhar, porque senão você pode ter problemas na sua empresa. Assim, e enfim, com relação à leitura, para que nós possamos fazer uma boa leitura, né, principalmente de leitura de ficção, nós precisamos ter essa consideração de várias fontes de informação ao mesmo tempo. Para quê? Para que a gente consiga acompanhar a história, né? E aqui a gente entra então num círculo virtuoso, que é o quê? Quanto mais você lê, né, tanto mais você vai exercer essa função cognitiva, ou seja, tanto mais você vai considerar mais fontes de informação ao mesmo tempo. E por outro lado, quanto mais você praticar, né, essa consideração de duas ou mais fontes de informação ao mesmo tempo, tanto mais a tua leitura vai melhorar.
Então acaba virando um círculo virtuoso, e quanto mais você pratica, mais a tua leitura vai ficar produtiva, tá? Então, leve em consideração, até é um exercício, o que você poderia fazer em casa, pegar qualquer atividade que você desenvolve e verificar quantas fontes de informação você precisa levar em consideração ao mesmo tempo, tá? Para que você desenvolva aquela atividade, tá? E aí você vai ver que atividades mais complexas exigem um desenvolvimento maior dessa capacidade. É por isso que nem todo mundo é um analista político. E muitas pessoas que não trabalham, por exemplo, com análises políticas e acabam dando uma opinião política, acabam falando besteira, porque elas não exerceram, não praticaram essa capacidade de se considerar muitas fontes de informação ao mesmo tempo. Tá? Então vamos pegar a título de exemplo aqui o romance Os Demônios, né, do Dostoiévski. Esse exercício você consegue fazer com qualquer romance, tá? Com qualquer leitura, você consegue fazer com filmes também, com qualquer história, mas eu escolhi Os Demônios porque Dostoiévski normalmente constrói um enredo um tanto complexo nas suas histórias, né? E, uh, e Os Demônios é um dos seus livros mais importantes, né? Assim, então você veja que eu separei aqui por grupos de personagens, né, que tem na história, no desenvolvimento da história, uma relação mais próxima, né, assim. E aqui no meio você vê um personagem específico que é o narrador. O que que acontece? Neste livro especificamente, o narrador, ele é um dos personagens, e ele tem consciência do desenvolvimento, biográfico de cada um dos outros personagens. De alguns em mais detalhes, de alguns em menos detalhes, ou seja, alguma consciência da biografia de cada um desses personagens, o narrador tem, né, que é o personagem Anton Lavrentievich. São nomes russos, né, os nomes aqui presentes no romance, o que torna o romance ainda mais complexo, porque você acaba confundindo os nomes numa altura da história, aí você tem que voltar para ver quem é qual personagem, ver quem é quem, para você não se confundir. Então, os romances de Dostoiévski têm essa característica, né? Os nomes são nomes russos, os enredos são bem complexos, e na história ele tem uma característica, ele coloca uma característica temporal, que é o quê? Os romances transcendem temporalmente aquele período específico em que a história se passa. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o narrador ele vai narrar uma história, né, num período que se passa ali em alguns anos, né, assim, só que ele conta um pouco do passado de cada um desses personagens, de modo que você acaba tendo uma consciência da biografia de cada um desses personagens. Isso é o que, aliás, faz com que você acabe se aproximando, né, cada vez mais desses personagens e entrando mais na história. Então, o narrador, ele sabe qual foi o passado de cada um desses personagens, né, assim, e conta a história levando em consideração o que aconteceu no passado na vida de cada um desses personagens. Por exemplo, nós sabemos que Stepan Trofimovich, por exemplo, ele morou na casa de Varvara Petrovna antes da história acontecer aqui no romance, né? Sim, ele foi um preceptor na casa dela, etc. E depois disso, ela acaba preparando meio que uma um possível casamento dele com a Dasha, que nós vemos que no final não era bem isso que ela queria, etc. Então tem todo um desenrolar que acontece praticamente antes da história, antes do romance começar, assim. Com relação a Piotr Stepanovich, Nikolai Stavrogin, que são personagens importantíssimos na história, né, assim, nós sabemos que, por exemplo, Nikolai teve experiências passadas na Suíça, em São Petersburgo, né, assim, antes do romance começar. Então, são várias as fontes de informação que nós temos de levar em consideração a respeito de cada um dos personagens. Para quê? Para que a gente entenda a história, para que a gente se aproxime da história e para que a gente consiga entender até o final o porquê de os fatos se desenrolarem de uma certa maneira.
nesse romance especificamente, você vê que no final acontece há vários elementos que acontecem ali, que envolvem todos os personagens, inclusive esses personagens menores, né, assim. E aí você vai ver que todos os personagens, eles têm uma importância na história. Ou seja, cada personagem é uma fonte de informação. E para que você acompanhe essa história, você precisa ter em mente o que se passou com cada um desses personagens, quais são os seus planos, os seus ideais, etc., para que você consiga, então, ter uma visão ampla de toda a história, mais ou menos como a visão que o narrador tem e que quer passar para você. Tá? Então, assim, você pode fazer esse exercício, né, de verificar as fontes de informação em um romance ou em uma história qualquer, mas você pode também fazer esse exercício com qualquer outra atividade que você desenvolva. Se você quer praticar de maneira bem intensa, por assim dizer, essa função cognitiva, que é considerar duas ou mais fontes de informação ao mesmo tempo, a leitura de romances vai te ajudar muito nisso. A leitura, é lógico, tem que ser uma leitura sem pressa, você tentando entender os elementos, tentando entender a história, tentando entender os personagens, né, assim. E aí, você vai ter um quadro geral da história. E aí você vai pegar essa mesma atividade, essa mesma função cognitiva, né, considerar duas ou mais fontes de informação ao mesmo tempo, e vai levar para a tua vida. Aí você tenta analisar os personagens que estão na tua vida, os seus familiares, os seus amigos, tenta considerar o passado de cada um, qual é a influência que o passado deles tem na vida deles, e qual a influência que eles têm na tua vida, qual a influência que você tem na vida deles. Enfim, você começa a considerar várias fontes de informação ao mesmo tempo. E aí você começa a ficar diante de uma complexidade da vida real, que é o que justamente os bons romances acabam te passando, como neste exemplo dos demônios, tá? Então essa foi só uma análise bem breve dessa função cognitiva ou dessa deficiência cognitiva, no caso da sua falta, né, assim, que é a falta de capacidade para se considerar duas ou mais fontes de informação ao mesmo tempo. Tá? Então espero que este vídeo tenha sido de alguma utilidade para você. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e indique este vídeo para aquelas pessoas que possam ter interesse neste assunto. Então, nos vemos em um próximo vídeo. Tchau, tchau.